Comidas típicas. Bem, a comida típica de cada estado brasileiro é Rio Grande do Sul, churrasco; Santa Catarina, ex-bin; Paraná, barreado; São Paulo, virado à paulista; Rio de Janeiro, feijoada; Minas Gerais, tutu de feijão; Espírito Santo, moqueca capixaba; Goiás, arroz com pequi; Mato Grosso do Sul, caldo de pacu; Mato Grosso, galinhada; Bahia, acarajé; Sergipe, sopa de mocotó; Alagoas, sucuru de capote; Pernambuco, buchada de bode; Paraíba, arrumadinho; Rio Grande do Norte, bobó de camarão; Ceará, peixada cearense; Maranhão, arroz de cujá; Piauí, farofa de carne de sol; Pará, pato no tucupi; Amapá, tacacá; Tocantins, peixe da folha de bananeira; Roraima, pirarucu desfiado; Rondônia, pirarucu e caçaca; Amazonas, matrinchã; e no Acre, quibe de arroz e mandioca. A cultura brasileira. A cultura brasileira é vasta e diversa. Se considerarmos o Brasil nos dias atuais, a nossa cultura pode se ramificar em centenas de eixos, vindos dos vários polos culturais estabelecidos em todos os estados de todas as regiões brasileiras. A vastidão cultural brasileira deve-se, aí, em primeiro lugar, ao fato de que vários povos migram para o nosso país em fluxos variados, e, em segundo lugar, pelas grandes diminuições territoriais brasileiras, que nos caracterizam como um país de proporção continental, que possui condições climáticas e geográficas diferentes entre si. Essas diferenças presentes dentro do nosso território e a combinação de vários povos contribui para o fortalecimento da forma do plural da nossa cultura. Atualmente, a cultura brasileira sofre diversas influências. A cultura brasileira atual é influenciada fortemente pelos elementos da indústria cultural. Além desses fortes fatores, existem outros oriundos da cultura produzida nas periferias que não necessariamente são frutos da indústria cultural. Hoje podemos elencar o hip hop e o funk como elementos que impulsionam a cultura brasileira atual. Para além da cultura massa produzida pela indústria cultural, nesses casos podem se relacionar elementos de uma cultura autêntica produzida na periferia para a periferia, sendo muitas vezes confundidos com elementos da indústria cultural ou incorporados por eles. Alguns elementos culturais do século XX também resistem e colocam-se de fatores ainda influentes na cultura brasileira atual, como o carnaval, que movimenta parte da população brasileira nos meses de fevereiro e março de cada ano. Os 10 maiores feitos do Brasil foram: o rádio. Roberto Landel de Moura foi um padre católico e inventor brasileiro. Foi o pioneiro na transmissão de voz humana sem fio. Urna eletrônica. A invenção de urna eletrônica ocorreu no ano de 1989, na cidade de Brusque, Santa Catarina, por Carlos Petrúncio. Radiografia. As radiografias foram inventadas por um brasileiro, médico Manuel de Abreu, que pesquisou durante muitos anos a forma de radificar os órgãos do corpo humano. Fotografia. Em 1833, a fotografia pode ter sido inventada no Brasil, como um método diferente de Antoine Hércole Florence, um francês naturalizado brasileiro. Máquina de escrever. O padre João Francisco de Azevedo teve a ideia de adaptar o piano de 24 teclas para que ele pudesse imprimir letras em um papel. Orelhão. O protetor de telefones públicos inventado pelo designer Xu Ming Silveira, um chinês naturalizado brasileiro. Coração artificial. O engenheiro mecânico Arão de Andrade, um estudante pisante de cardiologista, inventou o coração artificial. Cinema 3D. Em 1934, o italiano chegando no Brasil a 6 meses de idade, chamado Sebastião Comprarado, inventou o cinema 3D. Avião. Em 1906, Albert Santos Dumont decolou o famoso 14 bis em Paris, num voo a aproximadamente 120 metros. Balão de ar. Bartolomeu Guzmão observou que o ar quente é mais leve que o ar exterior, e que essa informação seria possível criar um veículo que pudesse levitar, tendo o conceito como princípio. Os estereótipos que os gringos inventam sobre os brasileiros. Todo brasileiro sabe sambar e jogar futebol. Na cabeça dos gringos, se nasceu aqui no Brasil, tem samba no pé.
Existem bichos selvagens andando pelas ruas. A maioria dos gringos realmente acredita que tem ossos pintados, anacondas e outras espécies de animais silvestres que podem ser vistos nas ruas de todas as cidades. Carnaval o ano todo. Muitos de nós adoraríamos que isso fosse verdade, mas sabemos que não é bem assim. Que Teresina não tem praia. Teresina está localizada a mais de 300 quilômetros da distância do litoral. Sim, é isso mesmo. Teresina é a única capital nordestina que não tem praia. A capital do Sergipe é Recife, né? Não, a capital do Sergipe é belíssimo Aracaju. Todo mineiro ama pão de queijo. É difícil encontrar um mineiro que não goste de pão de queijo, mas existem. Nunca é 100%. Paulistano só trabalha. Esse se dá pelo fato que São Paulo é uma cidade que nunca dorme. Até de madrugada tem trânsito. Que português do Brasil é parecido com o português de Portugal. Apesar de Brasil e Portugal falarem a mesma língua, muitas palavras, especialmente o sotaque, é bem diferente quando se trata dos dois países. Todo brasileiro come arroz e feijão. Apesar de grande maioria gostar, nunca é 100%. Sempre tem uma certa porcentagem que não gosta ou de um ou do outro, talvez até mesmo dos dois. Curiosidades sobre o Brasil. O nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. A palavra Brasil significa vermelho com brasa. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Também é o maior produtor de café do mundo. E também é o país que mais desmata a natureza em todo o mundo. Tem a maior biodiversidade no mundo graças à floresta amazônica. Das 30 cidades mais violentas do mundo, 12 estão localizadas no Brasil. Toda moeda circulada no Brasil é produzida pela Casa da Moeda no Rio de Janeiro. Tocantins é o estado mais novo do Brasil, fundado em 1988. A feijoada é considerada o prato nacional do Brasil, ou seja, é a comida mais típica existente em todo o país.